E aí galera, tudo bom? Tô aqui no meu primeiro vídeo do canal Sem Controle com o Arthur do Mamãe Falei. E eu excepcionalmente sou fã desse cara. Obrigado, Arthur, cara. Obrigado, valeu, mano, pelo bate-papo. E eu queria saber um pouquinho mais desse momento político triste que a gente tá vivendo hoje. Queria, na verdade, conseguir entender um pouco mais, porque eu tenho uma opinião formada, mas eu sou aquele cara que não... Eu entendo, mas não tão profundamente. Eu acho que tem muita gente na minha situação. Então, primeiramente, antes de falar disso, eu queria saber como que é o Arthur um pouco antes do Mamãe Falei, na época de escola. Como que começou? Você sempre foi ligado na política? Como que... Sim, cara, na verdade é o seguinte, pra quem não sabe, eu tenho uma empresa de reciclagem de aço, trabalho normal, eu não vivo do canal, nem daria pra viver do canal, mas, então assim, eu sempre... Trajetória normal, estudei, fiz faculdade, fiz engenharia química, que não tem nada a ver com política, sempre gostei de ciência, sempre me interessei por esses assuntos mais técnicos, mais tecnológicos. E aí eu comecei a me interessar por política depois que eu comecei a trabalhar com 17 anos. E aí eu comecei a ver como é que funcionavam as coisas, etc. Mas aí quando chegou assim no final da faculdade, que eu comecei a perceber como realmente o imposto era um absurdo, eu comecei a questionar de onde vem o imposto, por que as coisas são assim, e aí cada vez mais eu comecei a me interessar por política. Então, na verdade assim, na época da escola, como você falou, o Brasil não era tão politizado assim. Na minha época de escola, ninguém sabia nem o que era direita, nem o que era esquerda, ninguém sabia nada. Mas o que é um comunista? Comunista, o cara, puta, não é aqueles caras da União Soviética, mas não sabia exatamente como que era. Hoje, com um país muito mais politizado e também polarizado, a gente tem mais informações. Então, você vê, canais de política, inclusive como o meu, estão em ascensão, que é uma coisa muito boa, e as pessoas estão falando sobre política, o que é uma coisa maravilhosa. Mas o meu interesse por política começou depois que eu comecei a trabalhar assim, mais assiduamente, por volta dos 18 anos, por aí. Tá, legal. Eu já vou fazer uma primeira pergunta, um pouco polêmica. Você tem intenção de se candidatar? Como que é? Você tem essa intenção? O que você planeja para o futuro? Sim, cara, planejo. Na verdade é o seguinte, quando eu criei o meu canal, eu criei ele em maio de 2015. Eu não tinha a menor intenção de entrar na política, não por falta de vontade, mas por falta de possibilidade. Para mim era uma coisa muito distante. Eu olhava e falava, para eu chegar lá, para eu conseguir voz, para eu conseguir expor os meus pensamentos é muito difícil, vai demorar, sei lá, 10 anos e tal. Então a minha intenção não era essa. Eu resolvi fazer um canal no YouTube para reclamar da vida, para falar das coisas que eu achava, que eu me indignava. Tanto é que o meu primeiro vídeo foi justamente sobre as contradições da nossa grade curricular na escola. E o meu canal não crescia. Quando eu comecei em manifestação, que eu comecei a falar, não, o Brasil tá assim, as pessoas estão defendendo coisas que elas nem sabem o que é. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pra rua e vou perguntar pra eles. Aí o canal começou a crescer e aí surgiu essa possibilidade quando o canal começou a ficar maior numa velocidade exponencial. Então o que eu resolvi? Eu falei, bom, agora eu tenho na verdade dois caminhos, que foi quando começou o pessoal a me ligar, chamar pra rádio, etc. Ou eu vou pro lado do entretenimento, que é fazer vídeo na rua tal, e tentar ser engraçado, sei lá o quê. Ou eu vou pro lado que é o que mais me interessa, que é o lado mais institucional. É realmente você conseguir fazer coisas que vão mudar o seu país de uma maneira mais pragmática, mais direta. E como eu tenho essa chance, hoje, com o crescimento do canal, com a visibilidade que eu estou tendo, eu acho uma oportunidade maravilhosa e eu pretendo entrar na política, eu pretendo me candidatar, primeiro agora em 2018 a deputado estadual, dobrando com o Kim para deputado federal. E vou falar uma coisa, cara, as pessoas não têm que ter preconceito com isso. Inclusive eu falo uma coisa para você que parece coisa de louco, cara. Por incrível que pareça, a maioria dos políticos não é corrupta, acredite se quiser. Eles simplesmente são ignorantes, cara. Por incrível que pareça, você chega para um político médio hoje, chega para ver o que é Mises, o que é Marx, o cara mal sabe. O cara não tem ideias econômicas. Normalmente ele foi eleito porque ele é um cara que é bem conhecido, etc. Ou ele foi puxado por alguém. Mas eles não são corruptos ou eles se corrompem? Então, a política, isso é uma pergunta muito interessante. A política as pessoas acham que é tipo um ser supremo, que quando encosta na pessoa, pronto, se corrompeu. Não é assim. As pessoas são ou não honestas, independente da política. Só que atualmente o nosso sistema político, infelizmente, ele corrobora para que as pessoas mais corruptas subam, ascendam no poder. Então, uma das coisas que eu
que eu defendo é uma reforma política justamente para mais gente boa ter mais chance dentro da política. Hoje como é que funciona? Hoje cacique partidário, hoje a velha guarda da política manda e desmanda. Hoje o nosso sistema eleitoral faz com que um cara que vote no Tiririca, que tenha lá 1 milhão de votos, acabe puxando um monte de gente que está sendo investigada na Lava Jato e ninguém nem conhece. Sim. Então eu sou totalmente contra isso. Eu acredito que, por exemplo, uma das propostas da reforma que eu apoio é a reforma política, é o voto distrital, onde você diminui os distritos e faz com que todos não exista voto por proporcionalidade de puxar voto, de lista. Não tem lista. Você vai votar no teu candidato e a própria divisão distrital vai criar proporcionalidade da eleição. Não, muito legal. E outra coisa que tem uma dúvida, vendo esse momento que a gente está passando, é um momento triste do nosso país hoje em dia. Você acha que nesse exato momento talvez seria melhor se a Dilma não tivesse saído do poder? Porque a gente sendo visto pelos outros países fala, pô, os caras já são 2 impeachments seguidos, que país é esse? A gente não fica mal visto pelos outros países? Muito boa a sua pergunta, cara. Na verdade é o seguinte, o que acontece em primeiro lugar, pô, não era melhor que a Dilma não tivesse saído? Não. O governo petista ele foi extremamente negativo para o país, assim, desde o começo. Né? Se você pegar mesmo o primeiro governo Lula, você fala, pô, o país estava em ascensão, mas era uma ascensão artificial, tanto é que a conta chegou agora. Né? Então você tem medidas, vou dar um exemplo de uma medida pragmática que teve no governo Dilma no primeiro. Ela pegou e congelou os preços da energia elétrica. O que aconteceu? Isso gerou um prejuízo para as empresas e hoje nós pagamos a conta não só por meio das nossas contas de energia, mas também por meio de impostos, porque o governo subsidia essas empresas. Então, isso é um exemplo só de várias medidas do governo estatista da Dilma que com certeza iriam cobrar a conta mais para frente. O problema é, você tem 2 impeachments seguidos, etc. Você tem 2 escândalos de corrupção, 2 presidentes seguidos sofrendo escândalos de corrupção em tão pouco tempo. Isso é péssimo para o país, tá? Mas isso de maneira nenhuma deve ser usado como desculpa. Como dizer, não, mas o cara é corrupto, mas deixa ele aí. De jeito nenhum. Por isso que eu acho que a gente defende tanto assim. Não, a gente não pode ter corrupto de estimação, não pode ter bandido de estimação. Você acha que no Brasil, desculpa te interromper, só um segundo. No Brasil, dá pra viver 100% sem ser corrupto? Não estou falando de político, uma pessoa normal. Você como empresário sabe que as taxas para você ter empresa, para você ser legalizado 100% são altíssimas. E às vezes eu fico me perguntando, eu falo, caramba, realmente é muito difícil de você não ser corrupto num país que a gente vive. Sim. O que você acha sobre isso? Boa pergunta também, cara. Eu acho o seguinte, é muito difícil, mas tem. Um dos exemplos que eu posso citar aqui com muita certeza é um empresário que chama Alexis Fontaine. Ele, inclusive, deu entrevista para mim. Ele é um empresário que é completamente honesto e ele teve um problema quando ele recebeu 10 multas e ele resolveu se revoltar, fez um vídeo na internet falando isso e eu acho que é uma maneira maravilhosa de você responder contra o Estado. Então assim, hoje a burocracia estatal, ela realmente te empurra para a ilegalidade. Hoje a taxa de imposto que a gente tem e a complexidade dos impostos que a gente tem empurra você para a ilegalidade. Mas eu clamo até para as pessoas, não dê o jeitinho brasileiro, cara. Não pega o atalho, vai pelo certo que você não cai. Você pode demorar mais, pode ser um caminho mais trabalhoso, mas você vai com certeza ter muito mais satisfação no final, porque você fala, meu, eu tô limpo, eu posso dormir tranquilo, não só porque moralmente eu tô sossegado, mas também porque eu sei que se me investigar, se procurar qualquer pelo aqui na minha empresa ou na minha vida, não vai achar nada, porque eu corri sempre dentro da lei. Então, é muito difícil, mas a gente tem que correr pelo certo, sempre. Legal. Outra questão, eu sei que você é a favor da privatização das estatais, alguma coisa nesse sentido. Sim. Referente ao FGTS, você sabe quanto rende o FGTS? O FGTS é um direito. Se ele é um direito, por que ele é obrigatório? Não sei. E o Lula? O Lula nunca roubou? Não sei. O FGTS, você é a favor do direito ao FGTS? Não sei. Hoje, quanto que rende o fundo de garantia? Não sei. Tô brincando. Estudei pra falar isso. Aí, ó. Não, tô brincando. Agora, referente ao sobre o FGTS, a gente não tem uma educação financeira. O Brasil é um país que não tem uma educação financeira. Então, você acha que, sei lá, se a gente chegar e der... Desculpa. Se a gente der o FGTS na mão dos caras,
o pessoal não pode sair por aí gastando. O que seria uma boa iniciativa o cara fazer para saber guardar esse dinheiro e não sair gastando e depois reclamar que não tem nada guardado pelo governo? Excelente pergunta, cara. Excelente pergunta. Na verdade, eu vou dividir a sua resposta em duas partes. Legal. A última eu vou falar da privatização, tá? Vamos falar primeiro da FGTS. Em primeiro lugar, é o seguinte, o maior argumento que eu tenho é, se você não sabe gastar o seu dinheiro, não me impeça de gastar o meu. Então, se eu olhar para você e falar assim, o Lucas não sabe gastar o dinheiro dele, ele vai gastar tudo em pinga. Isso, em primeiro lugar, não é argumento para você me impedir de gastar o meu dinheiro. Sim. Tá? Esse é o primeiro ponto. Em segundo ponto, eu digo, você acha que quem guarda melhor o dinheiro? O governo ou o trabalhador? E aí nesse ponto, cara, eu vou discordar muito de você, porque assim, a população realmente não tem educação financeira, mas eu ainda acho que o trabalhador sabe usar melhor o dinheiro dele do que o governo. Tanto é que se você pegar, se tudo der certo no teu FGTS, se tudo der certo, você vai ter um rendimento pior do que a inflação. Sim. Se tudo der certo, você já está perdendo dinheiro. Agora vamos falar o seguinte, além do caminho correto que seria render essa mixaria, mas o seu dinheiro está sendo usado dentro do teu país, além disso, o seu dinheiro está sendo usado para financiar coisas que você com certeza não aprovaria. Por exemplo, você não aprovaria, o seu dinheiro está financiando obras em Cuba, obras na Venezuela. E é isso que ele está usando. Eu duvido que você aprovaria o teu dinheiro sendo usado para empréstimos abaixo dos juros de mercado para grandes empresários como o Ike Batista. Então, é por isso que eu sou tão contra o governo interferir em como o trabalhador vai gastar o dinheiro dele. Agora, na segunda parte da privatização. Eu até faço uma brincadeira, cara, que eu criei uma palavra. Vamos ver se você sabe a minha palavra, cara? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Você veio me entrevistar e você sabe a palavra que eu inventei, cara? Pô, essa palavra tá na boca do povo, cara. Você tem que ver isso aí, ó. Eu criei uma palavra chamada concorrencialização. É uma palavra comprida, é uma palavra feia, mas eu vou explicar o porquê que eu criei essa palavra. Normalmente quando você chega uma pessoa e fala assim sobre privatização, a pessoa torce o nariz. Você fala, meu Deus, privatização... E ela até tem um pouquinho de razão, porque, por exemplo, não adianta só você privatizar alguma coisa e deixar o mercado regulado para que só entre os amiguinhos do governo. Você tem que privatizar e desregular o mercado para que entrem mais concorrentes. Então eu chamei isso de concorrencialização. E é por isso que eu sou a favor da privatização mais a desregulação, formando o que eu inventei, que é a concorrencialização. Vamos dar um exemplo prático. Se eu pegar a Petrobras hoje, a Petrobras é um monopólio estatal, só pode explorar o petróleo brasileiro a Petrobras. Não adianta só privatizar a Petrobras. Você tem que privatizar a Petrobras e abrir o mercado para que entre novos concorrentes. Assim como é nos Estados Unidos, onde o petróleo onde os derivados de petróleo são muito mais baratos e a economia é aquecida porque essa matriz energética é extremamente relevante para todos nós. Sim. Além disso, você tem Correios. Eu poderia citar um monte de exemplos aqui. Então, sou totalmente a favor da privatização. Tá, legal. Referente às universidades, eu vi que foi um tema abordado nas suas manifestações também, que você foi abordar, referente às universidades. Qual seria a proposta desse público-privado? O que a gente faria? Porque eu acho que no Brasil você pode falar o que quiser, mas infelizmente as pessoas, eu acho que não têm o mesmo direito. Tudo bem, eu acredito sim que se ela quer, ela dá um jeito. Mas realmente, o cara que tem que estudar, o cara que tem que trabalhar, não consegue dar um foco 100% a alguém que só faça isso. Então, o que seria legal para a gente estar abordando essas questões também? Muito interessante essa pergunta. Na verdade é o seguinte, em primeiro lugar é o seguinte, a gente tem que sempre diferenciar o que é a igualdade, a igualdade social, da igualdade de oportunidades. Eu sou a favor da desigualdade social. Como assim? Todas as nossas relações humanas são baseadas em desigualdade. Então, por exemplo, se eu sei fazer alguma coisa que você não sabe, você vai me oferecer algo que você sabe fazer e eu não sei, para que eu faça algo para você que eu sei e você não sabe. Então, eu sou a favor da desigualdade social. As pessoas são diferentes, a desigualdade sempre vai existir. O que eu sou a favor é de igualdade de oportunidades. E a meu ver, você deixar a universidade ser administrada pelo governo não é uma boa medida para que as pessoas tenham igualdade de oportunidades. Por exemplo, se você pegar nos Estados Unidos, como que funciona? As universidades, elas são mantidas só uma pequena parcela por dinheiro público. A maior parte dos gastos da universidade são mantidas pelos alunos que têm dinheiro e pagam, e por fundações como até de ex-alunos que ajudam depois que se formaram a contribuir às universidades. Então eu acho errado um aluno rico que sempre teve educação particular, sempre fez os melhores cursinhos, entra na USP
E aí o pai de um aluno pobre que não teve a mesma oportunidade... Isso daria mais oportunidade. Exatamente, por meio de impostos sustenta o cara. Ficaria tentando Exatamente. tirar a vaga de... Exatamente, então a minha proposta seria... Você entrou numa universidade pública, bacana, você tem condições, você paga. Sim. Você paga. Você não tem condições, você não paga. É assim que funciona. E uma outra questão, na questão da educação, a gente fala muito em universidade, só que a universidade é só a ponta do iceberg. Sim. A universidade é só o problema já está causado. O que eu acho que deveria acontecer? Não só para a universidade, mas para ensino médio, para ensino fundamental, deveria existir o sistema de vouchers, que infelizmente hoje ele é inconstitucional. Então o sistema de vouchers é o seguinte, o rico paga o imposto, e aí esse imposto vai ser transformado em vouchers de educação. Esse voucher vai ser dado diretamente ao beneficiário, ao aluno. E o aluno vai ter o poder de compra. Então, eu tenho um voucher de educação. Eu vou poder escolher qual instituição de ensino que vai me dar a educação. Isso vai gerar concorrência, isso vai gerar disputa pelo aluno, isso vai melhorar a gestão, porque todo mundo sabe que a gestão privada é muito melhor que a gestão pública. Inclusive, vou dar um número para você aqui. O aluno público hoje, ele custa mais do que o aluno privado. E a qualidade do ensino é menor. Então, se você pegar um cara que estudou em escola particular, ele tem um custo de aproximadamente, acho que R$600 por mês. É mais ou menos esse o custo para uma universidade, para uma instituição privada cuidar desse aluno. Um aluno da rede pública custa mais de 900. Só que esse cara ainda tem uma qualidade de ensino pior que a desse. Ou seja, o público custa mais caro e é pior. Por que não transformar tudo em privado, dando vouchers para os que não têm condição de chegar lá? Sim. É uma excelente, acho que seria uma excelente proposta. Não, perfeito. Agora voltando a falar do seu canal, Mamãe Falei, todo mundo fala, as pessoas que são contra a sua opinião, que é um canal tendencioso e você realmente afirma que é um canal tendencioso. Mas eu vi alguns vídeos que você deixou a filmagem inteira, você até falou no vídeo que seria uma filmagem chata, mas para o pessoal ver. E teve um vídeo, se não me engano, em Curitiba, que você encontrou duas pessoas muito bem informadas. Sim. Esses bate-papos também eu acho legal, porque aí o público vê que não são só perguntas tendenciosas e que as outras pessoas também, quando sabem, têm a possibilidade de afirmar. Mas nas manifestações, você tem algum público-alvo que você procura? Sei lá, um cara assim, mais ou menos? Você tem algum público-alvo? Não, na verdade assim, ó, a principal crítica que tem no meu canal é, além de eu ser tendencioso, que essa nem é a principal, porque eu sou mesmo, eu sou totalmente tendencioso, eu sou contra ideias que aviltam contra a minha liberdade. Então, se você quer cercear a minha liberdade, tirando o meu dinheiro para pegar por FGTS, ou sei lá, qualquer medida estatal que cerceie a minha liberdade, eu vou ser contra você. Então, eu sou totalmente tendencioso nesse sentido, tá? A questão é, a principal crítica que eu tenho no meu canal é, mas você só pega cara desinformado, o que é uma mentira. Sim. E se você assistir os meus vídeos, você vai ver que tem o pelego, sim, tem o pseudo-intelectual, tem professor, tem advogado, tem de tudo, cara. E além disso, que é a minha maior defesa, eu só pego o cara despreparado, não tem problema, cara. Você me encontrou numa manifestação, saca o teu celular e me filma. Acabou. E me destrói num debate. Em vez de você vir fisicamente querer quebrar minha câmera, saca um celular e me faz pergunta. Quantas vezes já não fiz isso? Meu, saca um celular e me faz pergunta. Sou tendencioso, mas esse argumento de que você só pega quem não manja muito é mentira. E ainda que fosse, ainda que eu só pegasse quem não manja muito, você concorda comigo que a minha intenção é justamente mostrar que a galera que está lá não sabe o que está falando? Sim. Então, mesmo que eu só pegasse pelego, eu ainda estaria certo. Então, esse argumento é totalmente vazio. Arthur, brigadão por esse bate-papo. Obrigado a você, cara. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like e se inscreve no canal, que ajuda muito. Arthur tem um canal, sabe como que é. Outra coisa, se você é de esquerda, de direita, se você ficou com alguma dúvida desse vídeo, manda pergunta, pode perguntar de tudo que eu volto aqui e pergunto pro Arthur, não tem problema nenhum. É isso mesmo. Obrigado pelo bate-papo, cara. Gosto muito, admiro o seu trabalho. Bom, cara, valeu. E é isso, brigadão.